Querido ouvintes, estamos aqui com um quadro maravilhoso, que é esse quadro Lição de Vida. Vamos aqui ouvir um pouco a falar da irmã Silva Regina Bel, da Igreja Assembleia de Deus de Pinhais, congregação Rose Galvão, ali onde está o pastor presidente da igreja, o pastor Daniel Pires, e o pastor responsável pela congregação, o pastor João Ferraz, um grande amigo, podemos estar ali, um grande abraço ao pastor também daquela congregação. Também quero aproveitar e mandar um grande abraço também para a congregação, que Deus continue abençoando a cada um desses irmãos maravilhosos que nos atendeu muito bem naquele lugar. Mas estamos aqui com a nossa querida irmã Silva, para entrevistá-la, conhecer um pouco sobre a sua vida e que Deus possa te edificar, querido ouvinte, através da lição de vida da nossa irmã Silva. E Silva, nos conta um pouco quem é você, para que os nossos ouvintes possam te conhecer, Você vai falar um pouco só como é você, quem é você? Você é casada, tem filhos ou não tem? Qual a igreja? Conta para nós isso. Paz do Senhor, irmãos. Como o João falou, o meu nome é Silvia Bel. Eu sou membro da igreja no Rose Galvão, Assembleia de Deus Rose Galvão. Hoje eu tenho 44 anos, eu sou casada com o Samuel há cerca de 10 anos. Tenho uma filha, a Laura, de 22 anos, e a enteada do Samuel, a Samara. Na congregação, eu, juntamente com a minha colega Sandra, somos líderes da escola dominical e também eu sou secretária do IBADEP na sede de Pinhais, no qual estou concluindo o básico de teologia e futuramente buscando aí trilhar, estudar também o nível médio. Maravilha, glória a Deus. Me diga uma coisa, Silva, a gente quer conhecer um pouco da tua história. Você, quando criança, sempre foi evangélica ou não? Então, João, eu nasci numa família católica, os meus pais, casados na igreja católica. Desde criança ali, eu, meu irmão e minha irmã, nós somos batizados, participamos ali da primeira comunhão, e dos meus irmãos eu fui a única que fiz a crisma, fiz o processo completo. E até um pouco antes disso, quando eu iniciei, o pai me pegava pelas mãos no domingo e a gente saía procurar onde tinha um lugar, onde tinha uma missa. Então, nesse ponto, eles sempre me ensinaram a questão de ser temente a Deus ou buscar esse Deus. E foi passando essa infância até ali a adolescência, e depois, por volta ali de uns 16, 17 anos, que uma pessoa me convidou para ir num culto onde teve toda a mudança, Porém, mesmo tendo uma outra percepção, uma outra visão que eu tive naquele culto, onde eu aceitei a Jesus, eu não tive uma continuidade. Até há cerca de 10 anos atrás, quando eu fui trabalhar na empresa, onde eu conheci o Samuel, que teve todo um mover, toda uma movimentação, até das pessoas que trabalhavam ali, que frequentavam tanto a quadrangular quanto a assembleia. Vamos ali numa campanha, vamos ali num culto, e ali teve a mudança. O que eu tenho hoje são de 10 anos para cá que eu estou dentro da igreja da Assembleia de Deus. Maravilha, então a gente observa que praticamente na sua juventude foi quando você, de certa forma, aceitou a Deus numa igreja evangélica, Teve uma experiência provavelmente nessa época, tá? Inclusive, assim, a Rádio IES, ela tem várias pessoas que participam. É criança, é adolescente, é jovem, é adulto, é o senhor da terceira idade, Então, assim, só para a gente entender, quando você aceitou a Jesus, nos conta como foi essa experiência. Como foi que Deus, naquele momento que você foi para a igreja, o que você sentiu, qual foi a palavra que talvez te chamou a atenção e você aceitou a Jesus naquele momento? Fala para nós. Eu e uma amiga minha, ela tinha um namorado, e aquele dia nós decidimos que a gente ia para balada, ia virar à noite. E ele falou que antes da gente sair tudo, que tinha um lugar, um culto, e que tinha um churrasco. E para lá nós fomos. E até então, beleza, cheguei lá, eles me recepcionaram, me abraçaram, tudo. E o que aconteceu? Foi tendo ali os louvores, tudo, e eu não lembro a palavra, mas quando a irmã foi ministrar,
foi algo assim completamente diferente, assim, é um mistério muito grande. E quando ela foi ministrando e chegou na hora do apelo, que ela falou assim, então, se você quer esse Jesus, né, você vem aqui na frente. E eu olhei para minha amiga porque assim, eu não conseguia mais parar sentada na cadeira onde eu estava. Era algo muito maior, muito mais forte. E eu olhei para minha amiga e falei assim, vamos comigo lá na frente. E ela falou bem assim, eu lembro como se fosse hoje a face dela ali, falando assim, não, eu não vou pagar esse mico. Só que assim, eu não sei de uma coragem assim do qual eu fui tomada, que quando eu vi eu já tinha deixado bolsa e tudo e eu estava lá na frente. E naquele dia que a gente ia pra balada, ia virar a noite, eu coloquei a minha bolsinha no ombro e voltei pra casa. Olha pra que ali, bênção, glória a Deus. Ali assim, aquilo ali findou pra mim, né? E só que, até como eu falei, né? Eu aceitei por volta ali, eu acredito que uns 16, 17 anos, só que não teve uma continuidade, né? Nem de alguém vir falar, ó, você aceitou e agora qual que seria o próximo passo? Entendi. E daí foi aonde eu fui, né, depois, passado as outras fases da vida, que Sim. Hoje eu, assim, estou nesse caminho há cerca de 10 anos. Amém. Oh, que bênção. Então, Silva, o que acontece? Aqui é o altar com Deus, né? E a gente sempre procura, né, entender um pouco, né, nesse quadro Lição de Vida, um pouco da história da pessoa, das experiências que ela já teve, que é justamente para aqueles jovens que estão lá, eles estão ouvindo, os irmãos, ou qualquer aquele que é ouvinte da palavra de Deus, ele se sinta encorajado, né, para poder aceitar Jesus. Uma coisa que você chamou a atenção quando você falou até de mico, né? Não, que a amiga falou, vou pagar esse mico para ir até lá na frente. Mas a gente está falando no sentido de querer aceitar alguém que está acima de tudo, né? Então a gente tem que dar esse passo, a gente tem que se levantar, né, e ir até Jesus. Isso é muito importante. E sim, e na juventude sempre a gente tem uma experiência, né? Sempre acontece alguma coisa na nossa vida que nos marca. Né? Conta para nós alguma coisa que aconteceu para nós aí sobre essa questão desse marco, né? Que você pode dizer assim, pô, João, isso aqui me fez lembrar algo que eu disse assim, não faz sentido eu estar aqui. A experiência lá. Então, dela. João, eu aceitei ali e não, como eu falei, não teve aquela continuidade e nem eu não culpo nem ali as pessoas quanto eu não sabia o que era a continuidade disso. E após eu ter aceitado tudo, na época eu já trabalhava, eu fui morar em Florianópolis. E Florianópolis, praia, né? Isso, embora, né, alguns anos atrás, mas assim, já era bem movimentado. E teve uma situação que eu fui lá num show, até eu tinha comentado que é parecido com uma amiga minha que ia em rave. Eu fui num show no Planeta Atlântida, que era cerca de 12 horas de show. E lá no meio de tudo aquilo, tinha assim, brinquedos, então assim, tinha show e ele te prendia ali, né, aquelas 12 horas, com um brinquedo, luta no sabão em pó lá, tinha de tudo. E no meio, assim, eu acredito, eu vou chutar assim, por baixo, 50 mil pessoas. Meu Deus. Show do Gabriel Pensador, Lulu Santos, assim, era algo, o Planeta Atlântida, é muito grande lá. E chegou uma hora, em determinado momento, que no meio de toda aquela multidão, eu parei e perguntei o que eu estava fazendo ali. Que não, assim, eu já tinha aceitado a Jesus, eu já era uma pessoa temente a Deus, sempre fui. E o que eu estava fazendo ali? Naquele momento, assim, que embora com 50 mil pessoas, você se sente completamente sozinho e deslocado no meio de toda aquela multidão, assim. De nada preencher a tua vida aquele momento, que embora tudo aquilo, mas nada preenchia, nada. Imagina. Veja que coisa, né, Silva? A gente, a partir do momento que a gente aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de nós.
E às vezes algumas atitudes nossas, o Espírito Santo ele já começa a dizer, não, Silva, não é aí que eu quero você, é em outro lugar, né? Eles começam a sentir sede, e aí a gente começa a pensar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? É justamente a vida de um jovem, né? O jovem, a palavra de Deus vai mostrar que ele tem várias coisas que ele pode fazer, mas nem todas são listas ao ponto dele poder fazer, né? E mesmo que ele esteja fazendo, uma hora ele vai cair na real e o Espírito Santo vai dizer a ele, o que é que você está fazendo aí? Veja que coisa maravilhosa, né? A gente já vê que, querendo ou não, Deus já estava agindo na sua vida, né? Deus já estava querendo trabalhar na sua vida. Isso é maravilhoso, né? E é por isso que eu digo, aqui é lição de vida. E através da vida de uma pessoa, Deus também fala para nós. Isso é maravilhoso, Silva, poder conhecer um pouco dessa tua história, tá? Eu queria conhecer também um pouco da história do teu relacionamento com teu esposo hoje. Como foi que começou? Como foi que você conheceu ele? Como é que Deus fez esse trabalhar para que vocês dois estivessem juntos hoje? João, eu trabalhava numa empresa concorrente da qual ele trabalhava. E até quando eu cheguei lá, eu levei acho que cerca de uns 15 dias, porque ele estava na estrada até ele chegar lá. E nessa empresa tinham pessoas tanto da quadrangular quanto da própria assembleia. Certo. E eles falavam, vamos lá numa campanha, vamos lá num culto. E eu fui me familiarizando com aquilo ali e fui. E um dia eu cheguei na portaria da empresa e um pastor, porque nessa empresa eu trabalhava como vendedora, ele olhou bem sério para mim e falou bem assim, o dia que você usar o teu dom de vendas, o dom da tua fala, de como você é, para ganhar almas para Jesus, para ganhar almas para o reino, ninguém mais te segura. Olha que bênção. Eu fiquei pensando, tá, mudar de vida, né? Aí eu conheci o Samuel. E até no início, né, eu brinco com todo mundo e vivo falando para ele, porque ele falou bem assim, não, eu só quero ser seu amigo. E nisso de amizade, né, nós estamos juntos há 10 anos, e foi assim, uma transformação. Eu sempre falo que tanto ele, né, já viveu comigo os melhores e os piores momentos, e a partir dali, daí, quando a gente começou o nosso relacionamento também, aí ele começou a ir também para a igreja, porque a família dele toda já está dentro da Assembleia. E era muito engraçado porque a gente ia, abram a Bíblia em 1 Samuel, abram a Bíblia em 2 Samuel. Mas eu falei assim, toda a vida, será que a Bíblia é da onde a gente vai? Só tem Samuel? Daí, e assim, foi desenvolvendo tudo isso. E até uma questão que eu não achava importante, isso acredito que até se falar com a família deles vão falar, por quê? Eu não sentia, nunca tive esse desejo, nunca senti a necessidade de formalizar a nossa relação. Falei assim, tava literalmente levando de barriga e tava bom desse jeito. E foi aonde que após, né, nós casarmos, a gente regularizar nossa situação, casar no civil. E posteriormente a gente se batizou, porque embora o Samuel fosse de família cristã, ele não era batizado. A gente acabou, o que a gente já tinha começado a caminhar, a gente se firmou ali na igreja onde nós estamos até hoje, né? Foi onde assim, a falta de um casamento, a falta de um batismo, até isso Deus assim achou um modo de trabalhar na nossa vida. Falar assim, e que não foi fácil. A todos os que estão me ouvindo, né, em qualquer fase da vida e da adolescência, hoje mais madura, não é fácil. E mesmo hoje eu posso falar assim, que eu não sou perfeita, né? Mas que Deus tem assim as multiformes para transformar. E até eu comentei um pouquinho antes que era uma igreja que eu falava assim, se eu for, eu vou para Batista, vou para outra denominação, para uma quadrangular. E não era a Assembleia o meu foco, não era onde eu me via. E foi aonde Deus me colocou. Glória a Deus. E aonde eu estou ali há cerca de 10 anos.
Maravilha, glória a Deus. E me diga uma coisa, você falou aí a questão do batismo nas águas, isso é uma bênção de Deus, é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio também se batizou, né, através de João Batista, e todos nós quando vai se batizar, a gente tem uma experiência de Deus, né? Deus sempre nos dá uma experiência, eu mesmo tive a minha há muitos anos atrás, também não sou tão velho assim, tá? Né, mas foi bastante, eu acho que eu tinha 16 anos quando me batizei nas águas, né, e foi uma coisa surpreendente, parece que sai um peso da pessoa, né? É bem interessante isso. Mas nos conta um pouco como foi essa sensação, né? Além de não só você, mas teu esposo estava ao teu lado também para se batizar nas águas. Creio que Deus com certeza deixou algo reservado para vocês nesse momento. Nós já estávamos dentro na igreja, né? Já nessa época do nosso batismo. Nós fizemos o discipulado, inclusive quem discipulou nós foi que hoje ele é presbítero, o Hélio, e também ele era superintendente de escola dominical. Então, assim, eu tenho ele como, assim, um exemplo, né, ali. Isso. Principalmente, assim, do que hoje eu sou alicerçada, eu tenho tenho muita gratidão para ele. E nós fizemos o discipulado e nós nos batizamos juntos. Nós tínhamos casado fala assim, regularizado, nós já vivíamos juntos, mas assim, faltava a questão da formalização, porque se você não obedece nem aqui as leis perante os homens de viver de qualquer jeito, como que você vai obedecer a um Deus que você não vê, ter a fé no que você não vê? E a gente trilhou também esse caminho, o Samuel sempre do meu lado, e como eu falei anteriormente, às vezes nem tudo foi fácil, mas nós fomos discipulados, tudo, nós já estávamos dentro da igreja, foi nós dois juntos, e assim, o que eu hoje assim lembro, e a transformação, o que Deus guardou de tudo isso, é porque antes as pessoas de certa forma questionavam, né? Tanto questão, tá na igreja, mas não tá casado, não tá batizado. E depois daquilo ficou, e principalmente, poder participar da Santa Ceia. Sim. Porque a gente, por mais que nós íamos no culto de Santa Ceia, nós ficávamos de lado. Ansiedade. E a partir daquele momento ali, batizado, né, casados, batizados, já não tinha mais nada que impedisse a gente de participar, né, como um todo da comunhão da igreja. Oh, que maravilha. Maravilha. Veja só, você aqui, até quando você nos deu as informações que você era líder da EBD, inclusive junto com a sua amiga Sandra, né? Um grande abraço para Sandra aí também, tá? A EBD, rapaz, eu sempre digo, tá? É uma faculdade, a maior faculdade do mundo, né? E gratuita para você estudar a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Tá? E me conta como foi a tua chegada na EBD, como é que você chegou à liderança, né? Também tem isso. Conta para nós um pouco. João, quando eu comecei a frequentar a Assembleia, algo que também eu e o Samuel, a gente colocou de certa forma no coração e começou a frequentar foi a escola dominical, na qual o Hélio era o superintendente na época. E a partir dali, ele viu, né, acredito que Deus mostrou para ele, e nós estávamos ali, normalmente os três juntos, né, ele chegava, fazia todo o processo ali, preparava a igreja para receber os alunos. E durante um tempo eu chegava mais cedo, eu e o Samuel, e ajudava ele. E foi nisso que ele começou a falar, eu vou preparar você, né? E eu comecei a ajudar, ele começou aos poucos, né? Também com cuidado, né? Não simplesmente, até porque ele era o responsável, e para assumir. Aí teve uma questão minha e do Samuel, né? Uma questão nossa de relacionamento, da qual quando ele abriu mão de fato, ele, né, passou o cargo, eu não tinha condições ali de assumir. Aí foi onde assumiu outra pessoa e eu passei a secretária dessa pessoa.
E ali eu falo assim, levanto as mãos para o céu, né? O Samuel junto comigo nessa época, que ele ainda não viajava, né? De domingo a domingo, né? Ou todo domingo ali. Chegar cedo, preparar tudo e receber os alunos, receber os professores. E quando foi no final do ano passado, a pessoa, né, ao qual estava à frente do trabalho, ela já estava sinalizando que ela não ia mais ficar. E até então o pastor que estava, né, na nossa congregação conversou comigo e falou: você já sabe do andamento, tudo, e eu quero que você assuma, né, a escola dominical. E eu falo com toda a convicção, porque o João participou desse processo, que assim, que eu não queria a questão de o título, não foi isso que toda a vida, desde que eu aprendi, que eu estive ali, eu fico também na porta ali da congregação, não é o cargo, o título, é a questão assim, de fazer a escola dominical funcionar, estar tudo organizado, hoje, né, a escala dos professores. E foi nesse final de ano que eu conheci o João. E eu comentei com ele, porque a minha ideia era de fugir ou achar alguma outra pessoa que ficasse no meu lugar, que segurasse a situação. E eu contando pro João que eu estava correndo pro outro lado, eu lembro como se fosse hoje lá no escritório, o João falou assim para mim: Silvia, se o teu pastor tem essa opinião, essa decisão, é porque ele já orou e é o que Deus tem para você. Deus já mostrou para ele. Então, você assume, é o caminho. E foi, né, o que eu dei a resposta pro meu pastor, né, o Samuel também sempre junto comigo. E é onde nós estamos lá, né, continuamos esse trabalho, no qual também, assim, uma grande honra que o João, né, esteve lá conosco o primeiro trabalho que, assim, eu e a Sandra estivemos à frente, e uma bênção, assim, tudo o que Deus tinha colocado no meu coração, da forma como era para acontecer. O João, que eu tenho um carinho enorme, as aulas que ele já lecionou, porque assim, eu fico maravilhada, a escola dominical tá... Eu às vezes não consigo separar a Silvia da escola dominical, é quase que uma peça só. E a primeira vez que ele foi dar aula lá, foi assim, foi 1000 vezes melhor do que eu imaginava, assim, e uma gratidão muito grande mesmo. E foi benção, eu lembro exatamente disso. E fica uma deixa, né? Às vezes a pessoa não trabalha e não quer deixar Deus lhe usar. E acredito que a gente, independente de onde a gente esteja, a gente como cristão, a gente tem que dar o exemplo, mas quando Deus manda falar, a gente tem que falar, né? Não adianta. E foi uma coisa que eu sempre aprendi, é sempre obedecer o pastor, né? O pastor, ele tem orado, Deus tem capacitado eles justamente para isso. Né? E como eu falei, né? Se o pastor orou e ele já disse é você, então Deus se capacita, né? Eu sempre, até se você estivesse trabalhando, Deus também não chama desocupado, ele só chama quem está trabalhando mesmo, né? E você vê como tudo isso, em uma lição de vida, a gente pôde conhecer um pouco sobre a tua parte, como você era criança, na adolescência, na juventude, quando você aceitou a Jesus, nessa história que você falou da ausência, né, quando você disse, o que eu estou fazendo aqui? Conhecemos um pouco sobre o teu batismo nas águas, como é que foi, e agora também sobre essa questão do teu casamento também falamos, né? E agora sobre essa liderança, de estar na obra de Deus. Então, se você observar, né, até os nossos ouvintes, né, se você observar, Deus ele trabalha de uma maneira maravilhosa, porque ele pega você lá de trás, sem expectativas e nada, e agora Deus coloca você na liderança para ensinar a sua palavra. Veja que coisa como Deus faz, né? E a gente observa, Silva, aqui, que você é uma pessoa de fé, e isso é maravilhoso. Uma pessoa de fé, ela tem experiências com Deus, né? Várias experiências com Deus. E eu queria saber alguma experiência de fé, algo que nesses 10 anos que você está bem dedicado aí na obra de Deus, o que foi que Deus fez na tua vida assim, que você creu e Deus realizou? Então,
a que ponto que a fé da gente é testada, assim, o que a gente precisa exercitar. Em maio de 2021, eu acabei perdendo, né? Minha mãe faleceu por conta das complicações do Covid. E foi assim, assim, nós literalmente jogamos os bets, assim, né, até hoje você caminha tentando superar. E depois ali de maio, claro, né, vieram a questão das vacinas e em setembro eu comecei a sentir muita dor e arrastar minha perna. E fui procurar informações e tudo, e numa consulta com o ortopedista e uma ecografia eu descobri uma trombose. Que até hoje a causa, assim, não foi investigada, a questão de pós-vacina ou a própria sequela do Covid. E fui buscar o tratamento e tudo, e os médicos foram muito, assim, até desanimadores, né? Falaram assim, ó, você vai ter que conviver, você vai ter que se cuidar. E o que era o risco, né? De soltar um trombo e eu sofrer um AVC, um infarto ou uma embolia pulmonar. Então parecia que você vivia com uma bomba relógio dentro do teu corpo. Meu Deus. E foi passando, eu fui tomando anticoagulante e tudo, e fui passando pelo aquele processo. E um dia nós fomos na casa da minha sogra, e lá sempre eles estão orando e tudo. E Deus tomou a minha sogra e tudo, e falou que se eu acreditasse, né, a partir dali, que eu ia ver o milagre. Até vai ter uma outra situação também que vai ser junto com isso por conta da fé. E é difícil quando você está ali tomando remédio no meio de tudo aquele processo. Aí depois disso eu fiz mais um exame. Não tinha recanalizado, eu continuava com aquilo na minha perna. Eu falava, Deus, né? Eu preciso dessa cura. E quando foi num terceiro mapeamento, que daí o médico tinha me orientado e falou assim, Silvia, não leva os exames. Chega lá e fala que você está com uma suspeita e que você precisa fazer todo esse mapeamento. E o médico começou o exame. E praticamente da cintura para baixo ele fez todo um mapeamento. E ele falou assim, mas por que você está fazendo esse exame? E eu tentei explicar, mas não dando muita ênfase para ver o que ele ia me falar. Ele falou bem assim, se algum dia te deram esse diagnóstico, aqui não tem nenhum vestígio. Ou seja, Deus cura, assim, por completo, porque assim, ele olhou, ele me virou, repassou, né? Não na mesma oração, mas um tempo atrás, até porque, como eu comentei, a minha mãe, ela passou por um tratamento de um câncer de mama, no qual ela estava com a imunidade baixa, veio o Covid, com as complicações ela acabou falecendo. E eu tinha feito um exame, uma mamografia, e normalmente falava assim, vem pegar aqui o exame que deu tudo bem. E se passou quase um ano e eles não me chamavam. E eu cabreira com aquilo, e a minha mãe, quando descobriu o tumor, foi um outro órgão que ligou e foi onde foi diagnosticado. E eu não recebi aquele exame, e o que acontece? O determinado órgão, a outra secretaria que tinha chamado minha mãe, me chamou. Meu Deus. Eu falei assim, e agora, Deus? O que eu vou fazer da minha vida se estão me chamando lá? Só que assim, na casa da minha sogra orando, uma vez ela orou e falou, se tem algum mal e tudo, hoje, Deus, eu te arranco pela raiz. Pois eu fui nesse lugar, eu fui conversar e me entregaram o exame e falaram assim, veio parar aqui, mas não tem nada. Né? Então, assim, são situações que você tem que olhar, que embora às vezes, hoje eu sempre comento e não vou esquecer nunca minha mãe, que embora tenha essa dor, mas que mesmo assim Deus continua operando. E como eu falei ali anteriormente, eu não sou uma pessoa perfeita, porque às vezes as pessoas falam assim, você se rendeu a Cristo porque lá você teve uma vida pregressa ou alguma coisa. E eu falo para todos os ouvintes, independente do qual foi o teu problema ou por que você caiu lá atrás, Cristo não veio por os perfeitos, ele veio para... Né? Então ele não faz distinção, basta
você aceitar ali vamos colocar o item do batismo, né? Você sepultar o velho eu, se tornar uma nova criatura e não pecar mais. Eu acredito que é isso o grande propósito da mudança. Graças a Deus, como nosso Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu disse, uma pessoa de fé a gente conhece de longe, né? Deus maravilhoso, veja como Deus faz, né? Ele já deu experiência e fica para os nossos ouvintes. Aquele que crê, confia, Deus tem milagre ainda para fazer, né? Sua palavra diz que ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Quem muda somos nós. Mas é assim, quem quer se aproximar do altar de Deus ou do altar com Deus, ele tem providência para cada um de nós. Queridos ouvintes, estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Queremos aqui também externar nossa gratidão, mas também deixar a nossa irmã Silva, né, ela dar suas considerações finais, quem sabe mandar uma saudação para a sua congregação, a sua igreja maravilhosa, né, ali da Rose Galvão, Assembleia de Deus de Pinhais. Fique à vontade, minha irmã, pode mandar saudação para todo mundo. Então, João, quero agradecer a Deus, né, o convite, agradecer também sempre a tua ajuda, sempre, né, a consideração que você tem por nós. Mandar um grande abraço para toda a congregação, né, de Pinhais. Até eu comentei do lado do pessoal também do IBADEP, agora para o final do ano é a nossa formatura do médio. Para minha congregação, para minha companheira lá, Sandra, para toda a minha família, né? Daqui a pouco o Samuel está viajando, e para toda a minha família que está lá também, que sempre ajuda, ora, né, muito por nós. E deixa assim para não, para ele inclui, né, tudo, para toda a congregação, e ficar firme, né? Porque tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir, precisam ser transformadas, e principalmente ficar firme, porque às vezes assim é um caminho que às vezes uma resvalada, um piscar de olhos, né, você também pode pôr tudo a perder. E que às vezes tudo é perfeito e flores, não é, mas você perseverar, além de todas as dificuldades. Eu passei por um luto, passei por enfermidade, né? E também um grande abraço para toda a minha família, né? Meu irmão e minha irmã que moram ali em Colombo. E é isso. Só tenho, assim, sempre eu falo, eu só tenho a agradecer esse Deus, porque se eu acordei, se eu dormi, se eu amanheci, é porque Ele tem sustentado nós. Querido ouvintes, que a doce e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre a sua vida. Aqui está um programa maravilhoso, né, nesse quadro Lição de Vida, né, que tem trazido várias meditações, várias palavras que edificam a nossa alma, o nosso espírito. Quem sabe você está aí querendo ouvir uma palavra de fé, você acaba de ouvir um testemunho maravilhoso da nossa irmã, querida amiga Silva. Que Deus continue abençoando a sua vida, Silva, seu esposo, né, nosso querido amigo Samuel. Deus continue te abençoando, meu irmão. Ele está aqui do nosso lado, irmão. Ele fica caladinho, mas é uma bênção de Deus. Quem sabe a gente também vai fazer isso com ele, olha aí. Para ele contar os testemunhos dele das viagens. Sempre tem, né, Barão? Sempre tem as viagens, Deus sempre livra, guarda, né? A gente sabe que Deus... E vamos aproveitar, né? Mandar saudação para os caminhoneiros, né? As pessoas que estão viajando. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e livrando de todo o mal.